people! Tudo bem com vocês? Joia! Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Um dia muito importante para quem? Para Kate, a duquesa de Cambridge. Sim, e não só para ela, mas também, com certeza, para as muitas pessoas que serão impactadas por um projeto dela, né? Hoje ela inaugura o Centro da Primeira Infância. Então, hoje nos jornais aqui só aparece isso, né? Que a Kate inaugurou o Centro da Primeira Infância. E a Kate é considerada o primeiro membro, né, da família real a lançar o seu próprio Centro da Primeira Infância. Mas o que será que seria exatamente isso? É sei lá, com esse nome, não parece uma escolinha, sei lá, uma pré-escola, uma creche, é isso, para alegria das mães, né? Mas o que é exatamente, então, isso? E qual que é a missão desse Centro da Primeira Infância, né? Que está, como eu falei, noticiado aí com o objetivo de melhorar a vida das crianças. Então, como que é? Uma escolinha, uma pré-escola, uma creche? Não. Esse centro é um centro de pesquisas para assuntos relacionados aos primeiros anos de vida de uma criança. Esse centro, ele vai ter a sede ali nos escritórios da Royal Foundation, no Kensington Palace mesmo. E, inicialmente, vai empregar cerca de 6 funcionários permanentes. Logo, não vai ser assim, tipo, uma escola, uma crechinha, não tem nada a ver, mas é que o nome parece, né? Centro da Primeira Infância, né? Parece, mas não é. Esse centro será um local que funcionará como uma casa permanente, um local, assim, que vai reunir várias pessoas, profissionais, para discutir sobre o assunto da primeira infância, em forma de seminários, de palestras. Esse local será frequentado desde universitários a instituições de caridade para, né, explorar ainda mais a ciência em torno da primeira infância, esses primeiros 5 anos tão importantes na vida da criança. E com isso aumentar, assim, falar sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, fazer com que as pessoas realmente levantem, fomentem, colaborem com o assunto, entendeu? Mas olha só, uma das ações que eu achei fantástica, assim, é a criação de uma campanha por esse centro, né, criado por esse centro, uma campanha atraente para a faixa etária, óbvio, né, que ensina aos adolescentes como o cérebro de um bebê se desenvolve. Isso é educar adolescentes com conhecimentos cruciais, realmente, né? Como que funciona a cabecinha do bebê, como que é ter um bebezinho. Isso, para educação de adolescentes, é fantástico, porque vai ser antes deles se tornarem pais. Porque se você parar para pensar, a nossa sociedade, ela não está educando pessoas para serem pais e mães, simples assim. E eu acho que sou a prova disso, porque eu posso me considerar uma pessoa instruída. E assim, a maternidade na minha vida, tá, gente? Eu não... Sério, não foi nada do que eu imaginei. Nada, nada. Principalmente nesses tais dos primeiros 5 anos tão importantes na vida das crianças, que eu sei... Claro que eu sei a importância... Hoje, na verdade, né? Eu sei a importância desses 5 primeiros anos e que isso vai afetar o resto da vida deles, enfim, né? Muita coisa aí eu tenho que lidar com a minha culpa materna, porque eu acho que eu fiz algumas coisas... Qual mãe, né, que acaba fazendo determinadas coisas, tentando acertar, e acho que não sei se eu fiz da melhor forma possível, mas, enfim, é a tal da culpa materna que a gente tem que, sabe, nos dar colo e falar, você fez o melhor que você pôde, né? Ah, sei lá, porque assim eu fico pensando, né, será que eu consegui fazer o melhor pelos meninos, né, nesses 5 primeiros anos de vida deles, mesmo eu estando, assim, realmente no momento mais... Porque eu posso garantir para vocês, os primeiros 5 anos de vida dos meninos, eu acho que foram os 5 primeiros anos... Acho que os 5 anos mais difíceis da minha vida, sem dúvida nenhuma. Olha, eu até tremo, assim. Realmente, esse vídeo meio que na produção já me gerou muitos gastilhos. Eu chorei já fazendo esse vídeo, não aqui na gravação, mas no roteiro, né? E eu conversando com o Paulo, conversando com algumas mães, querendo saber se era coisa da minha cabeça ou se era isso mesmo. E não, tem muita mãe que realmente considera esses 5 anos, numa palavra só, o caos, caótico. É realmente assim, a maternidade em si já é complicada, né? Já é difícil.
você ter uma maternidade num lugar onde você não é da cultura, você é estrangeiro, você, sabe, tem várias coisas, ainda no meu caso, maternidade atípica de 2 crianças que estão dentro do espectro autista. Hoje está praticamente tudo bem, mas quando eles eram pequenos, com seus 3 e 4 anos, ai, meu Deus do céu. Então esse vídeo, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, da Kate, sobre ela criar esse centro da primeira infância e dessa realmente dessa bandeira que ela ergue desde o começo, que ela entrou aí para a família real, que ela casou com o príncipe William. Então, assim, mas ao mesmo tempo é um relato de como é esses primeiros 5 anos de vida de uma criança aqui, né? Porque no último vídeo, não era no último vídeo, é um dos vídeos eu falei sobre morar no exterior, né? Tipo, que morar no exterior tem que ter sangue nos olhos mesmo, ou dinheiro no bolso para você poder, né, lidar com tudo isso. E muitas pessoas comentaram lá no meu Instagram, Grande Londres, se você quer escrever ou falar comigo, lá pelo Grande Londres, tá? Porque os comentários aqui estão cancelados. Muitas pessoas comentaram comigo: "Nossa, Gisele, eu não tinha noção, eu pensei sempre que fosse mais simples, que fosse mais fácil". Gente, oi! Claro que são pessoas novas aqui no meu canal, né. São pessoas que estão aqui por conta de ver notícias sobre a família real, não são pessoas realmente que se interessam por morar no exterior, digamos assim. Então, né, bem-vindo a essas pessoas novas que estão se inscrevendo no canal, mas, por muitos anos o meu canal foi falando sobre isso, a realidade da maternidade, depois a realidade de morar sempre foi mostrando a realidade, na verdade. E querendo ou não, gente, ai meu Deus do céu, eu tento, mas, acho que é mais forte do que eu fazer essa conversa, né, conversar sobre o que é a vida, morar no exterior, porque é muita informação. Por exemplo, uma das pessoas escreveu para mim: "Pô, eu sempre quis morar fora, mas você falando desse jeito, do jeito que é morar no exterior, eu acho que não sei se eu teria o perfil para morar no exterior". Eu acredito que seja um adolescente falando isso comigo, tá? Então é ótimo, porque é informação. Mesmo você sabendo que morar fora é um perrengue, mas você vem para conquistar, meu, você tá armado de informação. Ninguém pode dizer para você: "Pô, eu te avisei que era difícil". Não é aquela coisa de chegar aqui e: "Pô, eu achei que era tudo lindo, maravilhoso". Não, é um perrengue atrás de perrengue, mas se é isso que você quer, bora trabalhar e conseguir conquistar, você vai conseguir, né. E aí a melhor coisa da vida é você olhar para trás e ver: "Porra, eu consegui meu, eu consegui", né. Então assim, é importante a gente sempre ter muita informação e esse centro de primeira infância que a Kate está formando inaugurando hoje, é para isso, é para falar sobre a primeira infância, é para, sabe, levantar a questão, e isso é fantástico. Por quê? Será que se eu soubesse que ter filho, na verdade, são as dores de cabeça, as noites sem sono, as frustrações dia após dia que eu, né, passei na primeira, sei lá, nos primeiros 5 anos da vida deles, e eu acho que é assim mesmo que tem que ser, né, só que a gente não percebe, até então, até eu ter filho, eu não sabia que eu ia me colocar sempre em último lugar. Porque assim, você tem um trabalho à vista, mas você não tem quem cuide dos teus filhos, você escolhe o quê? Tchau trabalho, vou cuidar dos meus filhos, né. Ao mesmo tempo, você fica assim: "Porra, que merda, eu queria fazer aquele negócio, mas não posso, por quê? Porque eu tô aqui, mas enfim, é uma escolha que eu fiz". Isso que a gente não coloca na cabeça, acho que no começo de ter filho, que vai ser assim, a gente vai ter que muitas vezes trabalhar com frustração. Eu acho que as palavras chaves, assim, da minha maternidade, pelo menos nesses, 10 anos, vamos dizer aí, que eu, né, do meu filho mais velho, desde que eu tô grávida, digamos assim, seria frustração e resiliência. Porque nossa, teve muita frustração, ao mesmo tempo teve muito assim: "Ok, o que que a gente tem para hoje? É isso? Então beleza, vamos embora", né. Então assim, claro, sem tirar aquela coisa de, ai, felicidade, óbvio, né, mas a maternidade não é só essa propaganda de fralda, de comercial, onde o bebezinho tá sempre lindo, maravilhoso, a mãe tá lá, balançando o neném, sempre arrumada, linda, magra, feliz. Não, tem altos e baixos, e muitas vezes baixos bem lá embaixo, né. Então assim, será que se eu soubesse o que realmente
engloba ter o que realmente é a maternidade, será que eu teria coragem de ter filho? Eu acredito que não. Eu não sei se eu teria coragem, sério mesmo, mas assim, eu hoje posso dizer, olhando para trás, que eu consegui passar por isso. Ok, foi trancos e barrancos, tiro, gritaria, confusão, mas eu tô aqui, firme e forte, olhando para trás, falando, pô, eu consegui, sabe? Mas e aí? E quem não consegue no meio do caminho e fala assim: "Ah, desisto, tchau", abandona, ou, né, assim, então, por isso que é importante a conversa antes mesmo da maternidade, né. Então, assim, não nossa, assim, super, hiper, mega considero as pessoas que falam assim: "Não quero ter filho, eu não quero, não nasci para isso". Então, ótimo, que bom. Eu acho que essas pessoas são muito mais conscientes do que eu, por exemplo, quando eu falei assim: "Ah, vou ter um filho atrás do outro, vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo uma nice, vou parar 5 anos da minha vida para ter o primeiro filho, logo em seguidinho eu já tenho o segundo, aí eu paro 5 anos, mummy full time, e depois eu volto para minha vida. Gente, meu filho acabou de fazer 9 anos, eu ainda nem sei quem é, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a Gisele, sabe? Eu tô catando meus cacos, porque no meio do caminho, não sei se muitos não sabem, óbvio, os 2 foram diagnosticados no espectro autista. E essas crianças são crianças do espectro autista não moderado e não severo. Então são aquelas crianças que muitas pessoas olham e falam assim: "Mas será que ele é autista mesmo? Isso aí tá na moda". Então assim, só realmente vivendo dia após dia é que a gente entende quais são as questões deles, né, as dificuldades, os limites que eles, né, têm. Então, assim, foi uma maternidade atípica também. Então, até vir o diagnóstico deles, né, eu tive que engolir muita coisa, do tipo assim: "Nossa, mas você tá vendo pelo em ovo. Nossa, mas você estimula eles, porque eu acho que isso é tua culpa". Eu escutei, inclusive, que a culpa do William ser assim era por conta de eu me dedicar aos vídeos do YouTube. É, mal sabe a pessoa que foi os vídeos do YouTube que me salvou muitas vezes de uma depressão, porque eu focava. Foca, foca, foca. Sabe, a minha vida estava tão assim, tipo, eu não tinha nada. Eu não tinha nada, 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 simplesmente nada. Além de lavar, cozinhar, pegar criança pra escola e volta, não sei o quê, e comida, isso e aquilo. Então, assim, o YouTube era a única coisinha que me dava realmente, assim, aquela sensação de: "Uau, você está conseguindo fazer alguma coisa tua", sabe, alguma coisa sua crescer, sabe. Aí vinha uma desgraçada lá pra chegar e falar assim: "É, o William é assim porque você virou as costas pra ele". Então, desde o tempo que eles eram pequenos, porque esse canal, gente, vou falar pra vocês, tem mais de 10 anos, não, mais de 10 anos não, mas é que assim, eu comecei com outro canal, depois eu mudei pra esse. Mas eu estava grávida do meu filho, que tem 9 anos hoje. Eu comecei ele. Por quê? Pra fugir de uma depressão, pra ter, sabe, focar. E hoje aqui eu foco, foco, foco com vocês. Por quê? Porque a gente tá no meio de uma pandemia. Eu acho que se eu não tiver uma coisa certa e realmente eu tenho meus outros afazeres, minhas outras coisas, mas assim, é um sentimento de, ok, é meu, eu gosto, e assim, eu tô gostando cada vez mais de fazer e focar nisso de família real. Mas hoje é realmente uma conversa, assim, sabe? Porque é algo que realmente não tem como não abalar a vida, né, de uma família, os primeiros 5 anos de uma criança, né? Principalmente se você não tem muito dinheiro, se você não tem uma rede de apoio, se você tá há pouco tempo aqui, não conhece como que as coisas funcionam. Então, realmente, olha, se você passou por essa ou você tá passando, ó, abraço forte, viu? Vai passar. Só não para. Não para. Segue em frente que vai passar. Então, assim, a discussão vai longe, muito, muito longe sobre tudo isso, sobre maternidade, e não só, porque tá aqui na Inglaterra ou porque tá fora do Brasil, não, em qualquer lugar no mundo. Qualquer lugar do mundo, gente. Porque assim, olha só, será que as pessoas realmente estão preparadas para ter filhos?
e somente filhos, ponto final. Porque assim, quando eu vejo uma mulher grávida e as pessoas, né, tipo, dando os parabéns, o que a gente mais ouve é assim: "Ai, parabéns, que venha com muita saúde", né. E olha só como a minha cabeça sabe, tipo, eu não paro, assim, as coisas passaram a ter um valor realmente e a gente passa a ver além, da visão, assim, uma coisa meio Lion, né. Gente, olha só, eh com o passar do tempo, dos anos, vamos dizer assim, eu comecei a ter uma ressignificação com relação a isso. Porque eu passei a ter contato com muitas crianças que estão fora da curva da normalidade, vamos dizer assim. Por que que a gente chega, a primeira coisa, quando a pessoa tá grávida, a gente fala, ai, que seja com muita saúde. Meu, e se a criança vier ao mundo e não for saudável? E aí? O que que é? Não quero mais, vou devolver? E aí, como que eu faço? Então, assim, a criança nasce com alguma questão que foge nessa linha da normalidade e tá lá a mãe e pai se culpando do tipo, o que que foi que eu fiz pra merecer isso? E isso é muito comum, isso são como fases do luto, assim, né? Você passa pela raiva, você passa pela negação, você passa pelo, por que que aconteceu isso comigo? Com os questionamentos, né? Mas por quê? Por que que aconteceu isso? O que que eu fiz pra merecer isso? Os pais que têm o diagnóstico dos seus filhos podem dizer muito bem e com propriedade isso. A gente passa constantemente, volta e meia, pelo luto novamente, assim, fases do luto, só que são fases diferentes. Você passa, de repente, por uma mesma fase, porém você já tá mais forte. Então você enfrenta aquilo de uma forma diferente, porque você já tem o conhecimento, né? Não é algo assim, é algo cíclico, assim, que você, assim, por exemplo, pô, às vezes dá raiva. Porra, que merda. Desculpa, mas dá raiva, por exemplo. Eu só quero que a criança vá fazer tal coisa e ele não faz. É uma coisa tão simples. E de repente aquilo que já estava, sabe, definido na sua cabeça que a criança, né, de repente tem a sua dificuldade com tal coisa. Você já tinha lidado com aquilo, sabe? Você sabe que aquilo vai ser daquele jeito, mas você acaba ficando, sei lá, num dia que você não tá bem, aquilo volta de novo, né? A raiva, né? Pá, que raiva, por que eu fiz pra merecer isso? Meu, sabe, fiz tudo certo. O que a gente mais ouve, assim, são pais e mães falando assim: pô, não bebi nem Coca-Cola na gravidez. E a outra lá que, por exemplo, se drogava, bebia, fumava, tá lá, criança normal, né? Então, assim, tem isso mesmo. Ok, se você esteve nessa situação, tipo, e aceitou, tudo numa nice, numa boa, na maior resiliência do mundo, parabéns. Provavelmente esta será a sua última reencarnação, ou então você vai direto para o céu, sei lá, não sei. Ou tá no nirvana, não sei como que funcionam essas coisas. Mas entenda, você é uma exceção, a maioria dos pais e mães acabam passando por esse processo, né? Então, assim, se a nossa sociedade ela não tá preparada para ser pai e mãe, ela tá menos preparada ainda para receber crianças com algum tipo de necessidade adicional. Desde que você tá grávida, a coisa que você mais ouve, assim, é: "Ah, que bom que você tá grávida, que venha com muita saúde". Meu, e se vier sem saúde? Porque convenhamos, ninguém fala isso antes da maternidade, a não ser que você tenha algum filho, por exemplo, quantas e quantas mães têm um filho autista e depois tem medo de ter um outro filho, porque de repente pode ter a mesma comorbidade ou o problema tem, eu tenho várias mães que passam por esse medo. Mas esse medo só vem realmente a partir do momento que você sente isso na pele. Senão, você sempre vai pensando que vai dar tudo certo, e não tem essa conversa, você não é, assim, preparado que isso também pode vir no pacote da maternidade e paternidade, né. Será que você está pronto para isso? Pode acontecer isso também. E aí, como que você vai lidar com uma criança assim? Parou essa história de: "Ai, que venha com muita saúde". Para mim isso, sei lá, se sair uma frase dessa é porque eu tô muito distraída, mas hoje em dia o que eu falo para uma mulher grávida é assim: "Parabéns, você tá grávida, você tá feliz? Tá, ótimo. Então que seja muito bem-vinda essa criança, porque amada, meu, eu já sei que essa criança é e muito, então, né, corre para abraço. Ponto final". Quem queria uma sociedade com saúde, uma raça ariana, quem era? Que só queria: "Não, ó, tem que ser com saúde, fora isso", né. O cara tinha um bigodinho, colocava o cabelo para o lado e Heil Hitler, né, então
Mas voltando ao assunto, foca. Não, hoje eu tô muito desfocada, gente. Me deixa, porque esse assunto é uma coisa que realmente me provoca gatilhos. Como eu falei pra vocês, nossa, falei hoje com muita gente. Tô bem atrasada que as crianças chegam daqui a pouco. Hoje é sexta-feira, vai ser uma loucura, enfim, normal. Mas voltando ao assunto, né, desse projeto de centro de primeira infância, que está sendo inaugurado hoje, né? Vamos foca, Gisele, sobre esse assunto. Esse centro é fruto de uma década de trabalho e pesquisas da equipe coordenadas por Kate. Então, desde que ela entrou, desde que ela casou com o William, que ela tá nesse projeto e é a menina dos olhos dela, vamos dizer assim, early years, os primeiros 5 anos, entendeu? Então, assim, a meta é sensibilizar, é levantar as questões sobre o impacto dos primeiros 5 anos de vida em uma criança, numa tentativa de transformar a sociedade por via de uma pequena atitude que pode ser um impacto fenomenal na vida de uma família. Sabe aquela história de uma pedrinha que você chuta lá no alto de uma montanha? Pois é, aquela pedrinha, ela bate em outra pedrinha maior, que bate em outra, que desvia para 30 pedras e, de repente, quando você vê, é uma avalanche. Na vida de uma adolescente, por exemplo, que participe de um projeto desse, que entenda como que funciona os primeiros 5 anos de vida de uma criança, ou diga para si mesma, opa, peraí, ter filho não é tão fácil assim, né? Eu acho que eu não quero ter filho, ou pelo menos não quero ter agora. Então, é infinitamente melhor, de repente, na minha opinião, que ela não embarque nesse mundo que é repleto de desafios. Se você não tem dinheiro e é de uma família desestruturada, como é o caso de muitas adolescentes que engravidam por aqui. E aí o que acontece? A história acaba se repetindo, são os padrões. Esse centro tem sim uma importância, né? Pelo menos na teoria, vamos ver aí na prática como que vai ser, na vida de, né, desses jovens, por exemplo. Então, assim, essa é a proposta, né, desse centro, que é a maneira, assim, ao máximo possível tentar realmente trabalhar para que as pessoas pensem, falem e pesquisem e troquem ideias sobre essa primeira infância, os primeiros 5 anos. Pelo menos, né, como eu falei, é um pequeno passo que leva a outros, porque com certeza, né, também não é tão simples assim. Aí é isso que também eu queria falar aqui. Porque assim, não basta só dizer, olha, seguinte, os primeiros 5 anos de vida, tá, são os mais importantes da vida de uma criança. Sim, eu sei. E daí? O que é feito para também colaborar com a vida da mãe de uma criança pequenininha dessa forma? É fácil ter filho aqui? É fácil esses primeiros 5 anos de vida morando aqui na Inglaterra, por exemplo? Mesmo que esse filho tenha sido planejado, desejado, que você tenha se preparado para esse filho, será que é tão simples assim ter filho aqui na Inglaterra? Eu vou contar para vocês como que é a vida da mãe, dos pais, né, antes de uma criança entrar na escola. Se elas não têm rede de apoio ou então não desembolsam, né, um rim para pagar uma pessoa que cuida dos filhos. Porque assim, resumindo, em uma palavra, caos. É o caos. Os primeiros 5 anos, gente, assim, 5 não digo, mas assim, até a criança entrar na escola, é uma loucura e caro. Essa que é a verdade. Primeiro, você não tem direito à creche antes que a criança complete 3 anos, pelo menos isso no meu tempo, tá? No meu tempo eram 15 horas semanais. Sabe o que é isso, 15 horas semanais? É o tempo de você levar a criança lá na creche, voltar para casa, lavar uma louça e já ter que voltar para buscar as crianças de novo. É uma loucura, né? A vida realmente só começa, acho que, ter um pouquinho de melhora depois que as crianças entram na escola. Que funciona assim, ó. Vou falar pra vocês. A criança completa 4 anos de vida. Então, no próximo setembro, ela começa a escola. Se a criança nasceu no dia 1º de setembro, ela vai ter que entrar na escola só no ano seguinte, quando ela tiver 5 anos. Pro desespero de muitas mães, né? Pensa, gente, o Thomas nasceu no dia 29 de agosto. Quando o Thomas era pequenininho, eu não tinha noção disso também, assim, né? Que tem essa questão da escola, tudo. Foi na sorte, assim, eu não planejei isso, tá? Mas quando eu falava a data de nascimento, eu lembro das midwives ou dos médicos, todo mundo falava, nossa, que sorte, ele nasceu dia 29 de agosto, né? E eu não entendia direito isso. Só depois, ele maiorzinho, que eu entendi, né?
pensa na minha alegria quando eu descobri, porque assim, se ele fizesse aniversário dias depois, ele só iria entrar na escola um ano depois. E aí, até lá, eu não sei se eu estaria viva, porque daí sim eu já teria enlouquecido de vez, entendeu? O primeiro dia de aula que o Thomas e o William, os meus 2 filhos, foram para a mesma escola, porque antes um ia para nursery e outro ia para escola, e daí o horário era o mesmo, e eu tinha que me dividir em 2. Uma criança corria para um lado, outra criança corria para o outro. Gente, foi assim, porque assim, né, no caso deles, eles tinham, assim, não era pegar na mãozinha e ir buscar na escola, não, eles saíam correndo, um saía correndo para um lado, outro saía correndo para o outro, e eu me sentia uma M de mãe. Por quê? Porque eu falava, gente, eu não controlo meus próprios filhos. Só depois que você vai entender o quê? Que era tanta alegria, era tanto sentimento ali de voltei para casa, vou voltar para casa, tô com fome, tô vendo minha mãe, tô vendo crianças. Então, assim, as crianças não regulavam as emoções, né? Então, realmente, foi um momento, assim, que eu lembro que dava 40 minutos antes de chegar o horário de ir pegar as crianças na escola, eu já tremia, assim, eu falava, ai, meu Deus, tá chegando a hora de pegar as crianças na escola. Eu já acabava meu dia, assim, sabe? Porque realmente foi... Enfim, tá, vamos em frente. Vamos falar das escolas. As escolas aqui começam 8h30 e termina 3h15. Quer dizer... Você vai ter que achar um trabalho. Você quer trabalhar? Então, tudo bem, pode. Só que encontre um trabalho nesse horário, né? E mais, que você possa também parar lá nos half terms, porque aqui tem um negócio que você para 1 ou 2 semanas durante o ano, sabe? Então, assim, arrume um emprego também que te permita parar nessas fases. Ou então, né? Pague alguém pra ficar, né? Com os teus filhos nesse momento e depois você lida com a culpa materna, enfim. Tem a questão da escola também, se as crianças estão indo bem na escola, se eles gostam da escola, então erguei as mãos e dai glória a Deus, né? Porque assim, ótimo pra você, né? Mas no meu caso, por exemplo, o mais novo, o Thomas, tranquilo, ele adorava a escola na escola, perfeito, assim, é 10. Mas o mais velho, ele teve muitos desafios, então dá-lhe brigar pelos direitos dele, e não foi fácil. Daí uma pessoa da minha família uma vez falou assim, nossa, mas a escola dos meninos é muito boa, você fica reclamando à toa, você reclama demais. PQP, sabe? Porque assim, essa pessoa comenta exatamente isso em uma semana, que eu tava só tiro, confusão e gritaria para que nós tivéssemos, assim, da escola, o mínimo de direito que o William precisava, né? Porque não é porque você tá na Inglaterra que tudo é perfeito, gente. Não é. E pra que fique próximo, né, do aceitável, vamos dizer assim, você precisa dançar humildinho. Hoje eu posso dizer que a escola que eles estão, eles amam aquela escola, amam de paixão, né? E a escola, ela é legal, muito legal mesmo. Mas eu poderia dizer que a escola oferece, tipo, 70% do que eu acho que ela poderia oferecer, tá? A gente só não corre mais atrás porque meu coração diz que, ok, eles estão bem, eles estão recebendo o que eles pelo menos precisam, né? Tá legal. Então vamos em frente que assim tá legal. Mas esquece o povo no Brasil, acha que porque você tem filho autista aqui, você vai ter terapias a rodo. Gente, não tem. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Se você não for atrás, brigar, eu tô falando brigar de verdade mesmo, sabe? Tipo, chegar a um ponto de falar assim, pô, eu não aguento mais. Ou vocês resolvem isso, vocês resolvem, porque vocês estão realmente, sabe? Porque assim, tem aquele sentimento também que você fica meio, eu não sou inglês, então acho que... E tem mesmo. Eles muitas vezes não dão prioridade pra você. Então, se você não... Quem não chora não mama, mais ou menos isso, entendeu? O William, por exemplo, ele precisava de uma terapia ocupacional para certa parte do desenvolvimento dele. Ele conseguiu? Não. Eu tô na luta, tô brigando. Mas agora, né, aí com essa história do Covid, tudo virou desculpa, número 1, né, para embargar qualquer tipo de projeto. Então, assim, até a gente tá, ok, vai, que seja. Eu sei que ele, né, não vai afetar tanto a vida dele com isso, mas era algo que ele já deveria, há muito tempo tá trabalhando isso. E tempo no autismo é muito valioso, né, gente? Vamos combinar. Aí outra coisa que muitas mães fazem aqui, assim, esperam os maridos chegarem em casa, né, para que daí possam cuidar dos filhos, e aí parte pro terceiro turno, quarto turno, na verdade, né, porque daí os maridos cuidam das crianças e elas vão lá trabalhar. Eu fiz isso. E eu vou dizer pra vocês, é uma bola de neve,
que vai se transformando, porque assim, com o passar do tempo, nem mais casamento praticamente você tem, né? Porque você não vê mais o teu marido. Quando você volta, o marido já tá dormindo. Enfim, é uma loucura. Então isso, como eu falei, aconteceu com a gente, realmente. Foi, assim, uma época que realmente eu queria trabalhar, mas assim, no final das contas, você fala, pô, não vale a pena, né? Tipo assim, é tanta... A gente perde muito de um lado, na verdade, né? Então, é só dinheiro, né, que conta. Quando você se conscientiza disso, que não é só dinheiro, né? Assim, pô, as crianças crescem tão rápido e no final das contas, você ficando em casa para, sei lá, você acaba ganhando mais do que trabalhar fora no final das contas, sabe? E no meio do caminho a gente entende por que que muitos, né, voltam pro Brasil quando tem criança pequena, porque realmente não aguentam o rojão. Eu não tô julgando, eu entendo isso. Não é para qualquer um, realmente não é fácil mesmo. Outros também, casais, se separam porque não aguentam o rojão, né? Isso é triste, infelizmente. Outras pessoas também ficam doentes porque a carga é muito pesada mesmo. Depressão, por exemplo, então nem se fala. E tudo isso quando? Quando que acontece tudo isso, principalmente? Nos primeiros 5 anos da criançada. Pô, olha o que essas crianças presenciam. E é fogo, né, gente? Hoje eu olho pra trás, assim, me chega a dar um aperto no coração, assim. Ai, me dá um, sabe? Porque, assim, é realmente quando eles eram pequenos e eu não tinha o diagnóstico deles, eu não sabia o que estava acontecendo com eles, eu sabia que tinha alguma coisa fora da curva. Assim, né, posso dizer no meu caso, gente, eram 2, né? Então, assim, eu não dormia de noite, porque o Thomas tinha problema para dormir, até hoje ele tem problema para dormir, mas enfim. E o outro acordava super bem, obrigado, a 300 mil por hora, porque, gente, eu era um zumbi, e o Paulo trabalhando direto, eu ficava em casa, eu acabei, assim, me afundando, assim, sabe? Então, assim, claro que seria uma outra situação se, os meus 2 filhos são tranquilos, eu converso com eles, a gente vai lá, come junto, eles comem de tudo, eles não têm seletividade alimentar, a gente conversa, a gente consegue dar a mãozinha e sair na rua passear, depois eles voltam, eles dormem a noite toda. Não foi esse o meu caso. Então, eu fiquei pirada mesmo. Do jeito que eu sei que tem outras mães que também ficam piradas na mesma situação. Eu esqueci de falar que também nesse pacote todo, né, que os meninos ficavam num apartamento, e eu morava num apartamento pequeno, ainda tinha o vizinho de baixo que reclamava do barulho das crianças. Então era uma coisa super light, foi uma fase de vida, gente, que eu garanto pra vocês, eu não tenho saudade nenhuma dos primeiros 5 anos deles. Eu não tô dizendo que eu não tenho saudades deles, crianças, né? Porque eles eram muito fofos, assim. Mas eu não tenho saudades dessa primeira fase. Nossa, eu cheguei até a me arrepiar, gente. Vocês não têm noção. Mas eu não tenho saudades dessa fase difícil dos primeiros 5 anos deles. Não. Mas, gente, como, né? O sol brilha depois da tempestade. Daí eu digo que quando, pelo menos no meu caso, tá, gente? Eu vou falar isso. Quando eles ficam maiorzinhos, eu acho que a vida acaba sendo outra. Eles fazem parte da vida, assim, mais de verdade, vamos dizer assim, né? Não tem como olhar para trás e pensar como esses 5 anos de vida deles, sei lá, foi com a mãe deles realmente em frangalhos. Eu realmente estava em frangalhos. Então, isso que me dá, assim, me dá um nó na garganta, assim, em pensar que eles vivenciaram muitas vezes isso. E como será que isso influenciou na vidinha deles no futuro? Por isso que realmente isso gera muitos gatilhos, assim, para mim, porque eu fico pensando, sabe? Poxa, será que eu poderia ter mudado isso? Dias antes, por exemplo, do Thomas completar 1 aninho de vida, gente, eu levei, assim, um golpe na minha vida que vocês não têm noção, que não vem aqui o caso contar. Mas esse golpe que eu levei, golpe no sentido, assim, emocional, tá? Gente, me tirou o chão. Só para que vocês entendam, assim, eu já estava em frangalhos. Eu era, assim, sabe aqueles galos de briga no final da briga? Eu era, assim, tentando, né? Assim, eu tava 8 meses sem dormir, o Thomas não dormia. E logo em seguida veio aí esse, sei lá, tiro de misericórdia, assim, né? Então, assim, eu tava lutando para me manter sana, daí veio essa situação, e eu que tava segurando, sei lá, uma tábua de salvação, tentando não me afogar, depois disso,
essa pessoa me jogou, assim, nas profundezas das águas mais escuras do oceano, vocês não têm noção. E o que me deixa mais pé da cara, assim, olhando pra trás, é assim, a raiva que eu tenho hoje é de saber que a culpada disso tudo não foi aquela pessoa, tipo assim, sabe? Ela não teve empatia, então é uma pessoa que não tá nem aí. A culpada fui eu. Eu fui responsável em me deixar abalar por tudo que aconteceu. E isso que eu não me perdoo muitas vezes e eu tenho que fazer terapia até hoje. O tanto que eu sofri, o tanto que eu chorei, o tanto que os meus filhos sofreram, que o Paulo sofreu comigo, por conta do sofrimento que eu permiti uma terceira pessoa fora da minha casa fazer, sabe? Então, assim, isso realmente que me, sabe, me tira, assim, tem horas, assim, que eu caio de novo naquela raiva, assim. Por que que eu permiti que essa pessoa influenciasse tanto o meu bem-estar, assim, sabe? Mas, enfim. Bom, mas hoje, né, depois de muita terapia, que eu percebo, sem dúvida nenhuma, que eu fui a maior responsável pela tempestade que foi, assim, né? Porque a pessoa que, né, fez a tempestade, jogou, tô nem aí, entendeu? Tô nem aí, né? Mas eu tenho certeza, né, que, sei lá, tipo, se a vida nesse meio tempo tivesse sido um pouquinho mais leve, sei lá, com algum incentivo do tipo, cara, eu sei que tá difícil, mas vamos em frente, eu sei, eu tenho orgulho de você, eu vou... Ai, não sei, acho que a vida poderia ter sido muito mais fácil. Mas, enfim, né, cada um tem a sua história pessoal. Todo mundo tem a sua história pessoal. Então, né, o caminho, né, assim, geralmente... Tem caminhos para pessoas que é uma via, sabe, aquela estrada retinha, assim, claro, tem uns percursos, tá, tem umas pedras no meio do caminho, tudo. Mas tem para outras pessoas a rua é cheia de buraco, tal, mas você vai passando e tem pessoas que vão ajudando, né, a empurrar o carro. E em outros, no meu caso, assim, eu tava andando, né, tipo, nessa estrada cheia de buraco, tudo, aí vem uma pessoa e ainda coloca o pé na frente para você se estrepar toda, entendeu? E aí, paciência, né? Enfim, mas passou. Agora é vida que segue. Mas aí, voltando ao assunto, né? Porque se for pra chorar, que seja de rir, né? Ai, falando aí desse projeto da Kate, é assim, é importante, é muito legal, mas volto a dizer, né? E aí, como que faz com as mães, né? Como que faz aí pra pai e pra mãe que eles possam ter uma sanidade mental mínima aí no meio tempo, né? Principalmente para quem não tem dinheiro, né? Como era o meu caso, por exemplo, né? Sem contar que era o começo, eu vim pra cá. Olha a loucura também, né? Eu vim pra cá, logo em seguida já engravidei, depois engravidei de novo. Mas é o que eu digo, né? É o que eu falo. Primeiro, eu não tive essa educação de saber o que que era realmente ter um e muito menos 2 filhos. E outra coisa, eu também não tinha em mente que as coisas não poderiam sair exatamente de acordo com a minha expectativa. Porque as crianças que eu imaginei que nasceriam, passaram longe, e muitas das crianças que eu tive, muitas das coisas que eu imaginava fazer com eles pequenininhos, eu só tô conseguindo fazer com eles hoje. E isso tá bom, tá ótimo, maravilhoso, pelo menos eu tô conseguindo fazer, né? Então tá bom, só demorou aí 10 anos, mas tá tudo bem, 10 anos não, vai, 8. Mas tá tudo bem, né? Agora, pelo menos a gente tá conseguindo fazer, mas como o assunto são os primeiros 5 anos, os primeiros 5 anos, olha, não me vem dizer o contrário, mas realmente, ou você tem uma criança muito calma, uma criança que come tudo que você faz, uma criança que tá lá, tudo, sabe, perfeitinho. Caso contrário, não vem me convencer que é fácil, porque não é mesmo. Bom, mas voltando um pouquinho ao assunto, foca, se você ainda estiver aí. Bom, a assessoria de imprensa da Kate, que responde, né, então, pelas questões desse centro, disseram que Kate está determinada a elevar o status, né, a conversar, colocar em pauta mesmo essa preocupação dos primeiros
5 anos ao pé de igualdade com questões globais, assim, como o meio ambiente, que está tão comentado hoje, assim, nos dias de hoje, né? Então, podem ter certeza que Kate sempre terá essa causa como meta, até quando ela for realmente rainha, né? Então, é importante que essa questão seja levantada, sim, e que não seja simplesmente jogada, né, para debaixo do tapete. Sem contar que toda essa questão também reflete na sociedade machista que a gente vive. Isso não dá para negar, né? Porque na cabeça de quem que cai sempre a responsabilidade, ou quem é o primeiro, quer dizer, a primeira, né? Sempre levantar a mão. Então eu vou parar de trabalhar, né? Para cuidar dos nossos filhos. Sempre cai a responsabilidade em cima da cabeça da mulher. Isso é fato, né? Por isso que nessa pandemia, muitas mães estão assim, maridos trabalhando em casa. Ótimo, vamos trabalhar junto. Pelo menos os homens estão vendo mais de perto os trabalhos e a dificuldade de cuidar de criança, por exemplo, né? No meu caso, gente, Paulo, né, passou a ir buscar e levar as crianças para a escola. E ele acha ótimo, porque é bem no horário do break dele, né, do intervalo dele. Ele gosta, as crianças ficam lá no céu. E, gente, vocês não têm ideia, o número de mães que me escreveram perguntando assim, tipo, oi, tá tudo bem? Eu não te vi mais na escola, só o Paulo tá vindo buscar. Pois é, né, gente? É uma coisa super estranha ver o pai das crianças levando as crianças para a escola. Por quê? Porque é sempre a mãe indo levar a criança para a escola. Não, no meu caso, se o Paulo quer, se o Paulo gosta, erguei as mãos e dai glória a Deus, entendeu? Então, assim, esse é o momento até que eu tô falando rápido, por quê? Porque daqui a pouco eles estão chegando e eu tenho que... Hoje é sexta-feira, e aí hoje o bicho pega. Não sei se talvez eu consiga colocar esse vídeo no ar, mas aquela história, a gente não para, a gente fica nessa correria. E tudo bem, gente, essa é a beleza da vida. A gente tem que, né, focar não no final do caminho, mas no caminho. E, sabe, dar o parabéns para você. Se você mora aqui no exterior, se você mora no exterior, sei lá, em qualquer lugar, ou se você mora no Brasil mesmo, mas você passou por tudo isso, está passando por tudo isso, abraço forte e vai passar, vai passar. Quanto mais, sei lá, as coisas você conseguir entender como que funciona, aí você, né, depois lida com as coisas do passado. Terapia, gente. Terapia é vida, né? Terapia que você vai ver que você tentou fazer o melhor que você pôde. No meu caso, eu tentei fazer o melhor o que eu pude, toda esfolada, sabe? Tipo assim, caminhando sem parar, com medo, muito medo, na verdade, sempre, né? Mas sempre com a certeza e nunca com aquela coisa de vou desistir. Isso nunca, nunca mesmo. Então é isso, né? Acho que toda ação como essa da Kate é válida, porém, né? É um primeiro passo e é preciso discutir realmente sobre isso. E não é à toa que dizem, né, que quando você tem um filho, uma aldeia que precisa para cuidar de uma criança, alguma coisa assim, né? Esses dizeres aí da maternidade. E a gente entende, né? E hoje o que está acontecendo, né? Um casal, no máximo, está cuidando de uma criança, pelo menos aqui quando você mora no exterior. Então, assim, é realmente um momento bem complicado, e quanto mais informação a gente tiver antes de entrar nessa barca, melhor. Porque assim, mesmo que você enfrente aí ventania, tempestades, você vai saber que era assim. Você vai, não é nenhuma novidade para você. Então você vai encarar isso com menos medo, com menos, né? E é isso, tá bom? O que você achou? O que você acha? Como é que foram os primeiros 5 anos da maternidade, caso você tenha filho, no exterior ou no Brasil mesmo? Escreve para mim, eu vou ficar muito feliz se você escrever lá no meu Instagram, Grande Londres, tá bom? Desculpa o desabafo aqui, mas realmente é um tema que eu tava falando só realmente sobre o centro e de repente comecei a viajar e aí eu fui conversar com o Paulo e a gente fez praticamente uma volta ao passado e realmente isso gerou gatilhos e eu fiquei muito emocionada e aí eu voltei, comecei a fazer o roteiro e acabou mais ou menos nisso, né? Mas foi legal essa conversa, pelo menos espero que você tenha gostado, tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o joinha, me ajuda muito, muito, muito nesse crescimento e nessa minha satisfação de fazer esse canal, que realmente é um terceiro filho para mim e que me ajudou tanto, tanto, tanto nesses anos todos que eu estive aqui, tá bom? Aí, ó, tô emocionada. E, sabe, de todos esses anos que eu tô aqui, eu posso dizer com certeza absoluta,
passou. O pior passou, né? Agora é correr pro abraço, tá bom? Um beijo para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem dentro do possível. Se você é novo por aqui, não esqueça de apertar o sininho do YouTube. O sinão Big Bang, né? Aí a amiga confundi toda. Que te avisa quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? E é isso. Espero que esteja todo mundo bem dentro do possível. Se você tem filho pequeno aí... Força da peruca, que eu sei que não é fácil, mas vai passar. E corra atrás dos direitos. Eu sei que é cansativo, eu sei que é, sabe? Às vezes você olha todas as coisas que você tem direito, você não entende, mas é assim mesmo. Eles fazem de tudo para você desistir no meio do caminho. Não desista, vá atrás, nem que você contrate alguém para te ajudar, tá bom? Então é isso. Espero que estejam todos bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!